Bom, pessoal, nesse exercício diz assim: considere três objetos, A, B e C. Analise a afirmativa abaixo e indique se está certa ou errada. Se A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a C, então A está em movimento em relação a C. Então, basicamente, o que ele está querendo trazer aqui é a propriedade transitiva que a gente tem em muitas operações na matemática para essa relação de movimento-repouso. O que vamos ver se aplica, né? Então, o que a gente aprende lá na matemática é que para algo ser falso, basta a gente encontrar um único exemplo em que essa afirmativa não se aplica, ok? Então, imagine que a gente tem aqui a seguinte situação. Três pessoas, eu coloquei essa da corrida aqui porque eu imaginei o seguinte: três pessoas querem apostar corrida, certo? E aí, dois é surdo. Sei lá, toca o sinal para eles partirem e apenas o B dá largada. O B se desloca na frente. Então imagina aqui o B se desloca na frente. Depois eu uso esse exemplo aqui para a gente ver uma outra situação. Mas o B se desloca e esses dois aqui ficam parados, certo? Então vamos colocar uma setinha aqui para indicar que o B está em movimento e C e A está parado. Então, olha só, não está de acordo com o enunciado? A está em movimento em relação a B. Está. Por mais que o A esteja parado e só o B está se movendo, existe uma variação de espaço que a gente chama de ΔS, né? Variação de espaço entre eles. S é de space em inglês, tá? Como a maior parte dos livros enfim, ficam escritos em inglês, né? Vem da tradução, acabou mantendo o ΔS. Porque para as gráficas, editar fórmulas é mais complicado do que editar texto. Então, beleza. Mantém o ΔS. E aí, fica assim. Tem uma variação de espaço entre A e B. E existe também uma variação de espaço, ó. B está em movimento em relação a C. Porque tem essa variação de espaço entre eles. Para estar em movimento, né? Vocês já sabem, eu já disse várias vezes, tem que haver variação de espaço entre os móveis, os objetos. Nesse caso, existe. Então, ok. Satisfaz a primeira parte do enunciado. A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C. Agora, a terceira parte que diz assim: então A está em movimento em relação a C. Isso está correto, pessoal? Não está correto, porque não existe variação de espaço. Não existe. Esse aqui é o sinal de não existe na matemática, tá? Não existe ΔS. Não existe ΔS, não existe variação de espaço entre A e C. Então ele não está em movimento em relação a C. Logo a gente pode dizer que essa afirmativa aqui é falsa. Tranquilo? Outra coisa que a gente pode imaginar é que o seguinte: observe esses dois corredores aqui. A gente pode chamar esse corredor aqui de corredor B, esse corredor aqui a gente pode chamar de C, e esse corredor aqui a gente pode chamar de A. Aqui, eu não, obviamente, né, eles não estão na mesma posição exatamente, mas a gente pode imaginar que sim, eles estão na mesma velocidade. Então não existe variação de espaço entre eles. Eles estão em movimento, mas estão em movimento para frente, na mesma velocidade e no mesmo sentido. Então, eles estão em repouso em relação um ao outro, ok? Mas esse cara aqui, o Usain Bolt, está muito rápido. A variação de espaço entre ele e esses caras aqui está aumentando muito. Então, ele está em movimento, assim como esse outro corpo aqui que eu exemplifiquei para vocês. Ele está em movimento em relação a esses caras. Existe um que a gente chama de ΔS aqui, variação de espaço. E aqui não existe ΔS, beleza? Então vamos colocar de vermelho, que ainda não tá dando para ver nada. Não existe ΔS e aqui existe ΔS, beleza? Então, assim, em relação a não está em movimento em relação a C, mesma coisa, e aqui a está em movimento em relação a B, porque existe ΔS, e B está em movimento em relação a C, porque existe a variação de espaço. Deu para entender? Eu acredito que sim. Deixa aí nos comentários o que você achou da questão. Deixa também seu like, se inscreve, compartilha, porque isso faz toda a diferença para quem é criador de conteúdo aqui no YouTube. E eu gosto muito, enfim, ser professor no Brasil é triste, ser professor no YouTube é o que tá dando certo para mim. Então, por favor, me apoiem aí, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Fiquem com Deus e até mais.